E aí, pessoal, tudo beleza? Com vocês aqui hoje, professor Yuri, o professor de vocês que vai acompanhar na disciplina de Física. A gente vai trabalhar hoje os conceitos básicos aí de grandezas físicas, entre outras ideias aí que a gente vai conversar durante o vídeo. Estou aqui hoje com vocês para a gente entender um pouquinho mais do que é essa disciplina, do que é esse conceito, essa matéria tão complicada que muita gente tem bastante dificuldade sobre a relação da física. Então, o que é? O que é a física? Vamos começar a interpretar primeiro, historicamente, o que é essa disciplina, esta ciência tão importante que ajuda a gente a interpretar os fenômenos que ocorrem na natureza. Então, tudo começa, pessoal, com a mãe de todas as disciplinas. A gente inicia com a filosofia, os antigos filósofos lá, a gente tem Pitágoras, tem Leucipo, em todos eles que começaram o quê? A entender como a natureza funciona, como que funciona essa relação existente dos fenômenos naturais que ocorrem no nosso universo, no nosso planeta. Que seja entre eles a força que o vento tem, a gravidade, o fluxo dos seres vivos e tudo mais. Isso tudo começou lá atrás na filosofia, com eles tentando interpretar essas relações. E a necessidade da gente relacionar esses conceitos, principalmente com a natureza e com o ser humano, da maneira da gente interpretar esses sinais. Lembra, a física ela vai trabalhar com vocês sinais que uma certa situação, um certo fenômeno demonstra pra gente. Isso é muito importante. Por que eu falo pra vocês que a física ela não é uma disciplina tão difícil assim, tão complicada? Porque tudo que acontece, tudo que a gente tem de ideia, tudo que a gente observa, qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de situação que a gente tem na física, ela ocorreu. Ela ocorreu em algum momento, em alguma fase, alguma situação na sua vida. Se a gente vai medir a velocidade de um corpo, a velocidade de um carro durante uma viagem, isso é uma coisa crível, isso é uma coisa palpável, que a gente consegue imaginar isso. Então a física, a primeira coisa que eu falo para vocês sobre a física, sobre a gente tornar um pouco mais fácil essa disciplina, na maneira da gente interpretar um exercício, da maneira da gente relacionar, é principalmente a gente entender que a física ela vai explicar um fenômeno que ocorre na natureza. Se esse fenômeno ocorre na natureza, é um fenômeno crível, é um fenômeno que a gente pode interpretá-lo, a gente pode imaginá-lo e, se necessitar, o exercício necessitar disso, você pode desenhá-lo, certo? Nessa interpretação você vai relacionar isso, relacionar com o quê? Exatamente com o que a gente vai ver durante essas aulas que a gente vai ter para frente aí. Iniciando hoje essa primeira aula, dentre as outras que virão posteriormente, a gente vai ter que fazer uma relação desse conteúdo, dessa observação, desse sinal que vai ser transmitido para a gente, numa maneira que a gente vai relacionar ele com os cálculos, com a teoria, a teoria interpretada, certo? Depois disso, a gente vai entender que a física ela é utilizada para a gente medir as coisas. A gente tem as medidas básicas que a gente consegue medir a massa, consegue medir a distância, consegue medir a força, consegue medir o campo elétrico, consegue medir a temperatura de diversos tipos de situações aí. Então a segunda situação que a gente tem é exatamente essa. A gente vai conseguir medir essa relaçãozinha que a gente tem. E dentro da relação das grandezas físicas, a gente vai conseguir agora interpretar essas situações e posteriormente poder fazer o cálculo dela. E esse cálculo, que é uma parte muito importante na física, você tem que saber bem os conceitos básicos de matemática. A multiplicação, a divisão, a soma e a subtração dessa situação. Então é importante aí, depois que você fizer esse cálculo, fizer todas essas observações, você vai conseguir entender o que está acontecendo. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre essa relação existente das grandezas físicas, ok? Beleza, então, pessoal, entendeu esse principal conceito, o contexto histórico que a gente tem na física aí, isso é muito importante para a gente poder seguir em frente, porque todos os exercícios que a gente vai resolver junto aí, todas as ideias que a gente vai ter, a gente vai tomar de base um parâmetro, o quê? Tudo o que acontece na natureza. É a partir dela que a gente consegue interpretar os fenômenos físicos que acontecem. Ok, então, vamos lá pelo conteúdo.
Primeira situação, então, grandezas físicas. As grandezas que alteram, que deixa mais, de uma maneira mais simples, a gente interpretar os fenômenos que ocorrem no nosso universo, nesse nosso mundo tátil, esse mundo nosso macroscópico. Isso é importante falar, porque lá na frente, nos últimos módulos, a gente vai entender um pouquinho mais que existe uma relação, tipos de físicas diferentes aí, né? A gente tem, nessa primeira etapa nossa, a gente vai entender um pouco mais nessa física macroscópica. A gente usa para medir essas coisas com velocidades pequenas e tamanhos grandes. Depois vocês vão entender um pouco melhor o que é esse conceito. Então, a grandeza física ela é separada em duas vertentes, em duas partes aí, que é chamada as grandezas escalares e, posteriormente, as grandezas vetoriais. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender nessa situação é saber separar esses dois tipos de grandezas. E sim, pra gente, na resolução dos exercícios, vai ser importante a gente ter esse tipo de ideia, esse tipo de conceito, pra gente conseguir compreender um pouco melhor o que está acontecendo ali. Como que a gente pode ou não interpretar um exercício, ok? Então, sobre grandezas escalares, qual é a particularidade delas? Ela é um tipo de unidade fixa, que ela não necessita de uma direção, de um sentido, para a gente poder interpretar ela. Como exemplo, a gente tem o comprimento, a gente tem o tempo e a gente tem a massa. Esses três tipos de grandezas aí são muito importantes para nós, que elas são as grandezas fundamentais que a gente tem. Vocês vão entender isso um pouco melhor quando a gente estiver falando de Sistema Internacional de Unidades, que agora mesmo a gente vai comentar sobre isso. Então, são unidades, são grandezas que não necessitam de uma direção ou um sentido para ser aplicada. Quando você coloca uma certa quantidade de massa sobre uma balança e essa balança fornece para você um certo valor numérico, que seja em gramas, quilogramas ou outro tipo de unidade, de subunidade aí, da unidade padrão, que a gente vai ver isso também um pouquinho para frente aí, você não precisa determinar como que aquela massa está, como que aquela situação está disposta no espaço. Ela só está sobre um aparelho que está medindo exatamente aquele tipo de grandeza física. Então, uma coisa importante é exatamente isso. O que a gente faz na física é interpretar sinais. A gente está interpretando o sinal que um dispositivo ele fornece para a gente. No caso, a balança, ela dá uma relação de massa. A gente tem a relação do comprimento, a gente pode ter uma trena, pode ter um odômetro do carro que mede a distância de um ponto até outro numa situação. Então a gente tem um outro dispositivo, um outro aparelho que ajuda a gente a interpretar uma certa relação de uma certa distância. Isso é muito importante, como a gente tem que pensar no quê? O que são dois pontos? Eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. Da maneira que a gente interpretar ele, exatamente, isso é um sinal que a gente pode interpretar de várias maneiras. Eu posso pensar nesse ponto do quê? Eu posso medir a distância entre esses dois pontos. Isso aqui vai fornecer para a gente uma certa grandeza física, que no caso é o comprimento aqui que a gente vai ter. Então a gente tem uma situação que é uma variação de espaço entre um ponto até outro. Mas eu consigo tirar outras informações dessa situação. Porque eu posso medir essa distância com o dispositivo adequado, como eu posso também medir essa relação de um tempo que ele gastou para sair deste ponto e chegar neste ponto aqui. Sempre que quando você tiver algo para ser interpretado, algo para ser analisado, tire todas as informações possíveis. Quando a gente estiver trabalhando uma relação de análise gráfica, vocês vão entender um pouco melhor o que é essa situação espacial que a gente vai ter ali. Que pontos, eles indicam unidades, indicam situações onde um corpo está ou que um sistema se encontra. Então isso é uma coisa muito importante da gente ter também na ideia aí, ok, pessoal? Seguindo então. As grandezas escalares, como a gente viu, elas não necessitam necessariamente de uma direção ou um sentido para estar sendo aplicada. Então elas não necessitam disso. Diferentemente das grandezas vetoriais. Vetorial lembra de vetor. Vetor, vocês estão estudando, vocês já viram aí, a maioria de vocês lá na matemática. Para ser um vetor, a gente tem que ter três situações. Vocês têm que lembrar disso, que é direção, sentido e módulo. Certo? Então, nas grandezas vetoriais, a gente, além de ter a unidade dela, que é a relação do módulo que a gente tem, que é um número que determina esse, que vamos dizer que seria o tamanho que esse vetor tem, a gente vai ter que ter uma direção e um sentido. Como a velocidade, que é uma grandeza vetorial, como a gente consegue ver aqui. O importante aqui, lembrando que velocidade é o quê?
A variação de espaço sobre a variação de tempo que a gente tem dentro de um sistema. Então a gente tem que prestar atenção agora, se perguntar qual o sentido que essa velocidade está sendo aplicada. Ela está nesse sentido ou neste sentido aqui. Então a gente tem que estar esperto, a gente tem que estar ligado exatamente sobre essa situaçãozinha dentro das grandezas escalares, nas grandezas vetoriais. A gente tem que prestar atenção principalmente como se fosse uma força. A força, ela tem que ser aplicada para uma direção. Quando você vai empurrar um objeto, antes de você aplicar a força sobre esse objeto, você tem que já imaginar, já ter na sua mente, o que está acontecendo ali, certo? Você tem que aplicar qual direção, qual sentido que eu vou aplicar essa força. Então, isso é um questionamento clássico e simples que você tem que fazer sempre quando você estiver lidando com grandezas vetoriais, certo? Para que direção e para que sentido essa grandeza está sendo aplicada, certo? Agora, tendo isso em ideia, vamos conversar agora um pouquinho sobre Sistema Internacional de Unidades. Com o poder da edição, a gente vai colocar algumas coisinhas a mais na lousa aqui, ok, pessoal? Com a lousa agora pronta, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI. Durante algum exercício você já deve ter visto isso. Faça isso de acordo com as unidades do SI, faça isso de acordo com o SI, obedecendo as unidades, as grandezas no SI. Você já deve ter visto isso em algum lugar, em algum exercício. Então é importantíssimo a gente lembrar dessas 7 grandezas que são o SI. Em 1960... teve uma reunião aí, que eles definiram quais seriam as 7 grandezas fundamentais. Isso é importante lembrar, grandezas fundamentais expressas em unidades básicas. Essas unidades também fundamentais que foram chamadas as unidades do Sistema Internacional de Unidades, ou Sistema SI, ok? Lembrando que elas são o tempo, sempre quando pedir no Sistema Internacional de Unidades, o tempo tem que estar em segundos, a massa tem que estar em quilos, o comprimento tem que estar em metros, a temperatura em Kelvin, a quantidade de matéria, que é uma grandeza química que a gente tem aí, em mol, a corrente elétrica em ampere e a intensidade luminosa em candela, certo? Essas são as unidades básicas, as 7 unidades básicas que a gente tem dentro do Sistema Internacional de Unidades. Todas as outras unidades que a gente tem, elas são as unidades que a gente chama de derivadas, certo? As grandezas derivadas do Sistema Internacional de Unidades, como o Newton, que a gente mede a força, como a velocidade, que a gente mede em metro por segundo, como a gente vai ver aqui. Certo? A gente tem a velocidade, como a gente conversou anteriormente, ela é definida com a razão entre o espaço e o tempo. O espaço a gente mede em metros e o tempo a gente mede em segundos. Então, a unidade que a gente usa para a velocidade é metro por segundo, certo? Um tipo de grandeza agora derivada de 2 outras grandezas fundamentais. Um outro exemplo que a gente tem é a força. A força aplicada, que a gente sabe que é a segunda lei de Newton, ela é a massa vezes a aceleração de um sistema, onde a massa ela é medida em quê? Ela é medida em quilogramas, certo? Então a gente sabe que a massa é em quilogramas e a aceleração a gente costuma ver, na maioria das vezes, ela é trabalhada em metros por segundo ao quadrado. Então, o produto dessas 2 unidades seria o quê? A força, então, seria dada em quilograma, metro por segundo ao quadrado. Essa seria a unidade que a gente teria dentro da relação de força. Mas isso foi dado em homenagem ao cientista que trabalhou essa grandeza física, por ter sido Isaac Newton que trabalhou essa grandeza, esse tipo de unidade foi dado o nome de newtons. Então a força é dada em newtons, o que já é normalmente para a gente, que é o que a gente conhece de forma mais comum. Entendeu, pessoal? O sistema de unidades ele serve exatamente para padronizar.
para a gente ter um parâmetro para a gente poder analisar isso. Lembra no comecinho da aula que eu falei para vocês sobre interpretar uma situação? Exatamente, pensa, se cada país com a sua língua diferente, com a sua maneira de observar um fenômeno natural diferente, fosse atribuir uma unidade diferente para o mesmo fenômeno, seria um caos completo. Cada um trabalhando de uma certa forma com uma mesma unidade, seria muito complicado da gente ter uma maneira universal da gente interpretar essas coisas. Portanto, foi criado o sistema de unidades exatamente para esse fim, para a gente poder ter um padrão, a gente poder ter uma referência para a gente poder medir essas grandezas, ok? E lembrando também que a gente tem certas grandezas que são adimensionais. Principalmente algumas constantes, alguns números, são tidos como adimensionais, que eles não têm uma dimensão física aplicada, certo? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, quando a gente aprofundar um pouco mais nesses conceitos aí. Beleza, então, pessoal, entendeu a relação da aulinha de hoje que a gente teve? A gente viu, então, dando uma revisãozinha geral, a gente viu sobre as grandezas físicas. Essas grandezas podem ser escalares ou vetoriais, e a gente consegue medir elas de acordo com o sistema de unidades que dá para nós um padrão, um ponto de referência para a gente conseguir analisar, para a gente conseguir medir e posteriormente poder calcular e compreender um fenômeno natural que está acontecendo. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, finalizando por aqui. Espero vocês na segunda aula, ok? Que a gente vai entrar agora no tema de notação científica e no sistema de conversões dessas grandezas físicas. Ok, pessoal? Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.